Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é prestar bastante atenção na videoaula para fazer as atividades com muito capricho. Combinado? Então, vamos agora começar a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter aula de ciências e vamos aprender mais um pouquinho sobre transformações reversíveis e não reversíveis. Vamos aprender na nossa aula de hoje quais são elas e as diferenças entre cada uma, tá certo? Então, preste bastante atenção, vai ser uma aula bem legal. Vamos acompanhar algumas experiências, tá certo? Preste atenção e acompanha junto comigo, combinado? Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre transformação. Mas o que seria essa transformação em ciência? A transformação seria as modificações que algo pode sofrer com ou sem mudanças na sua composição. Seria toda e qualquer modificação que ocorre na matéria, num produto, em alguma coisa. E a gente pode considerar essa mudança, essa transformação, como um fenômeno que acontece com cada produto. Na aula de hoje, vamos conhecer algumas transformações que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis, tá certo? Então, as primeiras transformações que vamos acompanhar vão ser as transformações reversíveis. Vamos aprender como é ela e o que são, tá certo? Então, olha, ela é quando uma matéria, um produto, pode voltar a ser exatamente como era antes de ser transformado. Ou seja, a transformação pode ser desfeita. Vamos acompanhar aqui alguns exemplos, tá certo? Então, olha, no nosso primeiro exemplo, a gente vai acompanhar aqui, olha, o chocolate. Por quê? Quando a gente aquece ele muda a sua composição, ele muda a sua textura. Mas depois, ele volta a ser igual era. Ele fica durinho, ele não vai ficar mole. Quando ele é resfriado, quando ele vai esfriar a sua temperatura. O nosso próximo exemplo seria a folha de papel amassado. Por quê? Mesmo que o papel não volte a ser exatamente como era, bem lisinho, mas a folha de papel vai voltar a ser a mesma folha de papel. Apenas vamos conseguir dizer se está amassada ou se está desamassada. Mas ela continua sendo a mesma folha de papel. A gente vê nessa imagem aqui, aonde a gente vê o origami sendo montado e a folha de papel continua a mesma, apenas foi amassada. E agora, vamos acompanhar um outro exemplo, tá certo? Então, olha, para o nosso próximo exemplo, eu trouxe esse pequeno vídeo, ó, onde a gente vai acompanhar a solidificação da água. Quando ela vai passar do estado líquido, que era quando era água, para o seu estado sólido, ela vai se transformar em gelo. Vai mudar a sua textura, mas não vai mudar a sua composição. Porque a gente vai perceber que mesmo se a gente aquecer ela vai continuar e vai voltar a ser água, como a gente vê nesse próximo exemplo. Vai acontecer a fusão, ou seja, o derretimento. E a gente pode perceber que o gelo vai derretendo e vai se transformar em água novamente. Então, dizemos que as transformações dos estados físicos da água, elas são transformações reversíveis, porque a água, de uma para outra, vai continuar a se transformar em água, mudando apenas a sua forma física, a textura. O mesmo acontece quando a gente aquece essa água.
ela vai se transformar em vapor, havendo a condensação da água. E depois, quando ela se transforma em vapor, ela vai se transformar nas nuvens. E a gente percebe que ela vai voltar à sua forma física inicial, a água, quando acontece a chuva. Então, as três transformações do estado físico da água são reversíveis, porque no final ela se transforma em água novamente. E agora vamos falar sobre transformações irreversíveis. O que significa? Significa que é quando a matéria, quando o produto ou algo, após serem transformados, não pode voltar a como era inicialmente. Essa transformação não pode ser desfeita. Então, é uma transformação irreversível. Vamos acompanhar aqui alguns exemplos, tá certo? Então, olha, agora vamos acompanhar exemplos de transformações irreversíveis. A gente pode perceber aqui, olha, o suco de fruta. Antes de se transformar em suco, ela era uma fruta. E depois a gente não pode voltar o suco, quando foi transformado, para ser a mesma fruta. Então, é considerado uma transformação irreversível. Um outro exemplo seria quando a gente pega o milho e vai fazer uma pipoca. Teve a transformação do milho quando foi aquecido e se transformou em uma pipoca. Depois, a gente não consegue fazer com que essa transformação volte a ser o que era antes. Ela vai continuar sendo apenas uma pipoca, tá certo? Por isso, é uma transformação irreversível, porque não consegue voltar à forma que tinha antes. Um outro exemplo seria quando eu pego um ovo e parto ele ao meio. Eu acabei fazendo uma transformação. Eu quebrei a casca e depois eu não consigo voltar o ovo para dentro da casca. A mesma coisa acontece quando eu pego esse ovo e vou aquecer ele, seja para fritar ou cozinhar. O ovo vai mudar a sua textura e vai se transformar. E é uma transformação irreversível, porque depois de feita, a gente não pode voltar atrás. A mesma coisa no preparo de outros alimentos. Quando cozinhamos eles ou fritamos, não conseguimos voltar à forma anterior. Por isso, é uma transformação irreversível. Então, nesse próximo exemplo, a gente vai ver a transformação do papel quando ele é queimado. A gente vai ver que ele não volta à sua forma anterior, igual quando a gente amassou, que continuava sendo um papel. Agora, ele vai ser apenas as cinzas. Então, ele não vai conseguir voltar à sua forma anterior. Preste atenção aí junto comigo, tá certo? Então, a gente vai perceber que quando a gente faz essa experiência com muito cuidado, a gente vai ver que o papel mudou a sua forma e não vai conseguir voltar à forma que tinha antes, tá certo? Por isso, ela é considerada uma transformação irreversível. E lembrando, cuidado com o fogo aí, tá certo? Então, olha, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje. Aprendemos mais um pouquinho sobre as transformações reversíveis ou irreversíveis. Algumas a gente já faz no nosso dia a dia. E hoje vocês podem fazer várias experiências e descobrir quais são os produtos que podem ser utilizados como transformação reversível ou transformação irreversível. Agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da nossa professora ou do nosso professor para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, olha, qualquer dúvida, pega o celular, envia uma mensagem lá no grupo da sala de aula e tira a dúvida junto com seu professor ou professora, tá certo? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada.
Tchau, pessoal!